Querido amigo ouvinte da palavra do Senhor, quero compartilhar neste momento o texto sagrado que encontra-se no livro de Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 23, que nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido ouvinte da palavra de Deus, Deus, Ele proporciona a você uma oportunidade ímpar, oportunidade esta de ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que é de Deus aquele que ouve a palavra de Deus. E você está tendo essa oportunidade esta de entender que Deus, com a sua bondade, Ele quer que você seja salvo, pois a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente o pecado adentrou ao mundo e isso começou pelo homem chamado Adão. Adão pecou contra Deus. Adão fez aquilo que foi errado. E através do pecado de Adão, a morte veio a todos os homens. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. A morte veio a todos nós. Hoje nós temos observado o que tem acontecido no mundo: catástrofes ambientais, doenças, epidemias, pessoas estão morrendo mundo afora, coisas estão acontecendo, e muitos, por não ter conhecimento da verdade, atribui todas essas coisas a Deus, a ponto de dizer: se Deus é bom, se Deus é misericordioso, por que que Ele permite que tais coisas acontecem? Por que que Ele permite que a criança morra? Por que que Ele permite que as pessoas morram por aí? Ei, querido amigo, a Bíblia vai dizer que o pecado trouxe a morte ao homem. É por causa do pecado que as pessoas morrem. As coisas acontecem nesse mundo, tudo por causa do pecado. E os homens permanecem com seus corações endurecidos, a ponto da palavra de Deus não fazer nenhum efeito em suas vidas, porque estão com seus corações empedrados, cegos, surdos para ouvir as verdades de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos orientar que todo aquele que crer nesta palavra, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, ainda que esta pessoa morra, ele viverá. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado veio ao mundo através de Adão. Veio a morte a toda a humanidade. E até hoje nós estamos sofrendo por conta do pecado. As pessoas morrem é por causa do pecado. As epidemias que hoje dominam o mundo é por causa do pecado. As catástrofes naturais, a natureza, pessoas morrendo é por causa do pecado do homem. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, que é misericordioso e grandioso em perdoar os pecados. Cristo Jesus se manifestou para trazer este presente, para trazer esta dádiva. E que dádiva é esta? A vida. Ei, querido amigo, Jesus Cristo se manifestou neste mundo, foi para desfazer as obras do diabo, para que hoje você que encontra-se nesta situação, acorrentado pelo pecado, preso pelos vícios, ei querido, Jesus Cristo morreu, foi por você, foi para que você pudesse ser livre deste vício, foi para que você pudesse ser liberto disso que tem te oprimido, foi para que você viesse ter a vida eterna por Ele. O pecado veio ao
ao mundo, a morte veio ao mundo, mas o perdão dos pecados veio por Jesus. A morte veio ao mundo, mas a vida veio por Jesus. Jesus Cristo está voltando. O pecado está aí destruindo o homem, trazendo morte, mas a pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte eterna. A pior morte é uma pessoa morrer sem Deus, e uma pessoa morrendo sem Cristo, morrendo sem salvação. A Bíblia nos diz que essa pessoa, infelizmente, vai para o inferno. E é por isso que Deus dá oportunidade. E é por isso que Cristo disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, não fazendo acepção de pessoas, para que hoje você tivesse o direito de ouvir esta palavra. Palavra esta que é espiritual, palavra esta que é sobrenatural, que está envolvendo o teu coração neste momento, fazendo com que você enxergue o pecado e entenda que você tem solução. Jesus Cristo de Nazaré, Ele perdoa os teus pecados. Jesus te dá vida eterna, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Dom gratuito de Deus, por quê? Porque é de graça, é um presente que Deus está dando a você de graça. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas sem Cristo ele perde a sua alma. Mas o homem que se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele não pode ter nada nessa terra, ele não pode ter R$1 no bolso, 1 centavo, mas se ele se converter a Cristo, ele é salvo, porque é de graça, é um presente de Deus, é a oportunidade que Deus dá ao homem de se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. E Jesus te chama nesse dia, querido. Ele te dá essa oportunidade, porque Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Você não vai para o inferno justamente porque você peca e faz isso e aquilo outro, não. Eu vou te mostrar qual é o maior pecado. Vou contar para você aqui através de uma parábola. Um certo homem muito conhecido em uma cidade pequena, ele cometeu um crime e foi preso. E conforme o crime que aquele homem cometeu, segundo as leis daquela cidade, ele deveria morrer. Só havia um homem que poderia tirar esse decreto de morte sobre a vida daquele homem. Aquele homem estava na prisão, aguardando ser morto. As pessoas, os maiorais daquela cidade, se levantaram em um baixo-assinado, foram até a presença do rei e falaram: rei, te pedimos misericórdia. Esse homem que está preso é um homem bom. Isso que ele cometeu foi um deslize, foi um vacilo. Dê uma oportunidade para ele. O rei disse: vou pensar nesse caso. Então o rei resolveu deixar as suas roupas reais, se vestiu como se fosse um pastor, colocou uma Bíblia debaixo do braço e foi até aquela prisão. Quando ele chegou lá, ele quis abrir a Bíblia e diz: ei, eu tenho algo para ti. E pensa que não, aquele homem que estava preso disse: sai daqui, velho, vai-te embora, eu não quero ouvir nada que você tem para me falar. Então aquele homem começou a insistir, aquele pastor, e disse: ei, eu tenho algo para ti, está aqui dentro desta Bíblia. Ele disse: sai daqui, velho, sai daqui, vai-te embora. E começou a expulsar aquele homem daquela prisão. O pastor foi embora. Aquele homem estava na prisão e começava a murmurar e dizer para o carcereiro: que vocês ficam mandando esse velhote para cá, encher minha paciência? Eu estou sem paciência. Então o carcereiro disse: rapaz, você acabou de perder uma oportunidade muito grande, por causa da tua ignorância. Por causa da tua ignorância você perdeu uma grande oportunidade, você rejeitou ela. Ele disse: por quê?
Porque quem estava aqui não era simplesmente um pastor, quem estava aqui era o rei. E dentro daquela Bíblia tinha lá a carta que autorizava você sair da prisão, você receber liberdade. Você teria o direito de sair daqui com vida. Agora, meu amigo, infelizmente você vai morrer. Então aquele homem ficou triste, ficou cabisbaixo. Ele colocou as mãos na cabeça e disse: o que eu fiz? Que loucura minha, que ignorância minha. Então chegou o dia deste homem morrer enforcado. E ele estava em uma praça, e os homens, antes de colocar a corda no pescoço dele, a cidade toda reunida, ele disse: ei, peraí, eu quero falar algo. Vocês sabem por quê eu estou sendo enforcado? Não é pelo crime que eu cometi, não. É por causa da minha ignorância. É porque eu rejeitei a carta que o homem tinha para me dar, por causa da minha ignorância. Foi por isso que eu estou aqui. A mesma coisa hoje Deus oferece de graça a vida eterna. Ele está com essa carta de vida eterna para te entregar. Mas muitos, pela sua ignorância, pela dureza do seu coração, têm rejeitado a oportunidade que Deus tem dado de se arrepender dos seus pecados. Pois o maior pecado do homem é este: rejeitar o sacrifício de Cristo. Mas quem rejeita o sacrifício de Cristo, como a própria palavra de Deus vai dizer, para ele só tem morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te abençoando e que você possa entregar a sua vida a Cristo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar você aonde você estiver. Talvez você está na porta de sua casa, talvez você está dentro de sua casa, mas você está me ouvindo. Se você que ouviu a palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados, reconhecendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu convido você aonde você estiver para fechar os teus olhos. Eu estarei orando por você, apresentando a tua vida diante de Deus. E você vai somente se apresentar em uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e dizer: olha, eu me converti a Cristo na tarde de sábado. O irmão orou e eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor. Então convido você, onde você estiver, feche os teus olhos. Eu estarei orando por você, apresentando a tua vida diante de Deus, e você vai estar se convertendo a Cristo, confessando os teus pecados, recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. Onde você estiver, feche os teus olhos em o nome de Jesus. Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, ó Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome pela oportunidade que tivemos aqui esse dia, de anunciar o teu evangelho, de pregar a tua palavra. Deus Todo-Poderoso e bendito Pai, ó Senhor, a tua graça se manifestou neste lugar. E eu te peço que aonde estiver uma pessoa com o coração contrito, com os seus olhos fechados, confessando os seus pecados e a ti como Senhor e Salvador, Pai, eu te peço, perdoe os seus pecados, purifique essa pessoa de toda iniquidade, ó Senhor, liberte ela de tudo quanto é mal, e assim, meu Deus, ajude ela a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Pai, eu te peço que o Senhor escreva o nome desta pessoa que está te confessando nessa tarde, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida e fazer dela uma nova criatura para a glória do teu santo nome. Pai, também oro pelas pessoas que porventura estiverem enfermas, que estão ao alcance da minha voz. Pai, diz a tua palavra que os sinais seguirão aqueles que anunciarem as tuas boas novas, e neste momento eu oro por aqueles que estão enfermos. Pai, de qualquer enfermidade eu oro neste momento e te peço, cure essas pessoas em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que há poder e autoridade. Assim, Pai, entra com a tua providência. Assim, meu Pai, nós te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém.